texto que eu vou apresentar aqui hoje, que eu estou entregando como o trabalho de conclusão do curso da formação aqui na Escola Diálogo Aberto, é uma análise literária do conto da Clarice, A Imitação da Rosa, em que eu utilizo as teorias do René Girard, que é o autor que eu mais estudo, articulando com Lacan para fazer uma interpretação da situação da personagem. Então é primeiramente uma análise literária, mas que está bastante ligada às questões psicológicas, da psicanálise. E eu vou começar então fazendo uma apresentação bem breve desse texto da Clarice, aí discutir um pouco a teoria dos dois e passar para a interpretação em diálogo com essas teorias. Esse conto da Clarice, A Imitação da Rosa, é um texto bastante simples num primeiro momento, mas do qual a gente pode perder muitas sutilezas, muitos matizes, e que, de qualquer modo, costuma causar uma impressão bastante forte nos leitores. Nele, a história básica é simplesmente uma dona de casa que está se arrumando para visitar os amigos com o marido, está esperando o retorno dele do trabalho, e aí nós percebemos por certas lembranças dela, né, o narrador acompanhando a lembrança dela, retornos ao passado, que ela acabou de retornar de um período de internação por causas psíquicas, e embora não seja muito definido como foi esse período, parece que o que levou ela a esse internamento é que ela estava num estado que o conto descreve como um estado luminoso, mas inumano, em que ela não conseguia, que ela estava afastada do mundo concreto, das suas relações, estava livre de cansaço, mas não tinha realmente essa interação humana. E ela está contente por ter voltado e se esforça por se comportar como se esse período já tivesse passado. Ela é orientada a isso, a agir como se isso nunca tivesse acontecido, num certo sentido. O que a gente já pode trazer primeiro paralelo, né, com a questão da psicanálise, que seria uma atitude muito equivocada, né, porque a gente nunca pode jogar para debaixo do tapete uma experiência, mesmo que ela seja uma experiência dolorosa, né, ou talvez até principalmente, porque senão ela continua nos afetando de um modo negativo. E ela então está nesse momento, né, se preparando, quando ela de repente repara melhor numas rosas que ela comprou, que ela acha tão bonitas que assustam ela. Essas rosas parecem ter uma ligação com esse estado do qual ela saiu, e ela acaba dando as rosas para a amiga, mas para a amiga que ela está indo visitar, ela manda a empregada levar as rosas antes que ela e o marido saiam, mas ela acaba caindo de novo nesse estado que é considerado um estado patológico, né, e que é realmente problemático, já que prejudica a interação dela no mundo. O conto todo é bem curto e a história dele em si é isso, não o enredo é só isso. Aí agora, tratando um pouco da teoria do René Girard e do Lacan, eles dois são autores que tiveram seu desenvolvimento intelectual, sua formação intelectual no mesmo período, né, e no mesmo país, os dois são franceses, e eles têm vários pontos de contato com muitas diferenças e muitos enfoques diferentes, mas tem muitos pontos de contato e que se dão em grande medida a esse ambiente cultural em que eles se formaram, né? O René Girard, no livro dele Rematar Clausewitz, ele fala disso explicitamente, né, de que há esses pontos de contato entre a obra dele e do Lacan, e atribui isso em grande medida à influência do hegelianismo do Kojève, que era um autor muito influente na época.
Então, alguns desses pontos de contato são, talvez o principal que nos interessa aqui, é a questão de que para os dois autores, como muitos outros na tradição filosófica há muito tempo, né, o desejo não tem um objeto definido realmente, né? Os objetos à nossa volta que parecem serem desejados são, em certa medida, uma ilusão. Eles apenas estão encarnando um desejo sem objeto, que se dirige para algo em certa medida transcendente, e que a posse desses objetos, portanto, não nos satisfaz realmente. Todo indivíduo ele vai sentir uma frustração mesmo ao conseguir aquilo que ele quer, e muitas vezes vai abandonar esse objeto, procurar outros, né, geralmente sem consciência de que nenhum objeto concreto pode conferir essa plenitude que todo ser humano almejaria. No caso do René Girard, o conceito central na teoria dele é o conceito de desejo mimético, pondo de um modo bastante simplificado, né, a ideia de que tudo aquilo que a gente deseja, né, concretamente, na verdade, é designado por nós pelos outros ao nosso redor. Nós imitamos o desejo do outro, nós queremos ter aquilo que o outro tem, aquilo ser como o outro é, acreditando que isso poderia nos suprir essa nossa carência, né, nos satisfazer afinal. Mas que na realidade, como eu já disse, né, o verdadeiro desejo está para além disso, num plano transcendente. E essa relação mimética, ela tem muitas sutilezas, né, muitas formas diferentes pelas quais ela pode se dar. Muitas vezes ela é uma relação muito conflituosa, de rivalidade, que leva a um grande sofrimento, né, que é o que o René Girard chama de mediação interna, quando o sujeito está em conflito com o modelo mimético dele. Mas no ponto, na verdade, não é esse aspecto que vai ser abordado. Mas é bom a gente fazer um apontamento de que tem essas outras formas mais intensas, mais diretas e mais conflitivas de desejo mimético. Para o Lacan, a questão dos modelos também é forte, talvez principalmente no início da carreira dele, né? Algo que já está no Freud também, mas numa perspectiva um pouco diferente, a ideia da introjeção. A formação do indivíduo, né, de cada indivíduo, se dá desde a infância pela imitação também daqueles ao redor da criança, né, os pais principalmente, né, todos aqueles com autoridade ao redor da criança, que vão sendo internalizados, e a criança vai, o comportamento futuro desse indivíduo vai partir em grande medida desses modelos internalizados, dos padrões de comportamento, dos valores que ele foi introjetando desde a infância. E então tem uma certa diferença de foco nos dois casos, né? O René Girard trabalha mais essa interação direta, como o mimetismo atua nas relações atuais de cada indivíduo, e o Lacan, a psicanálise, já trazem esses modelos que foram também mimeticamente internalizados, que eu acredito que na verdade há também uma interação entre esses dois planos no comportamento de todo ser humano, né? Os valores, os nossos padrões de comportamento, que muitas vezes vão se chocar aos novos modelos com os quais nós estamos entrando em contato, vão estar atuando ali também nas nossas rivalidades e tudo. Agora, outro aspecto do Lacan que é até mais importante para a análise desse ponto é a questão que esse foco que ele dá ainda mais que o Girard nesse desejo transcendente em si, que estaria ligado ao que ele chama de real. Os conceitos para o Lacan são bastante complexos sempre, né, porque o pensamento dele é bastante difícil, a linguagem dele
muitas vezes é até intencionalmente obscura. Na verdade, eu acredito que nem sempre ele usa os conceitos da mesma maneira, né? Mas o que seria o real, na perspectiva que eu adoto nessa análise, é exatamente esse algo indefinido, sem forma, que não pode ser atendido pela linguagem, não pode ser comunicado, mas que nós intuiríamos, que é difícil ter certeza se para o Lacan isso seria uma realidade, digamos, que existisse de fato fora do indivíduo, apenas algo psicológico, mas muitos autores tendem a crer que seria assim algo existente mesmo, não simplesmente psicológico, e que o Lacan ele chega a defender que, embora não seja possível ter uma relação direta com esse real, sem anteparos, o ideal para o ser humano é sempre buscá-lo ao máximo, né? A ideia de nunca desistir do desejo que estaria ligado a isso. Mas como eu disse, até mesmo por essa indefinição, por essa falta de forma, por essa incapacidade, não há como ver o indivíduo estar numa relação direta com o real, porque senão isso levaria inclusive a uma dissolução psíquica, né? Seria, digamos, o indivíduo estaria num transe sem ação também, sem percepção, sem raciocínio, sem pensamento. Então, para o Lacan, o real, embora não seja os objetos de desejo concretos, como eu disse, nunca possam conter todo o real, satisfazer o nosso desejo completo, eles são necessários. Seria preciso ter uma consciência disso, que o objeto não é o verdadeiro objeto do nosso desejo, mas nós não podemos abrir mão deles, nós devemos procurar, portanto, realizar o real no plano do simbólico, né, que é o plano das relações humanas, né, das estruturas sociais, daquilo que pode ser expresso pela linguagem e compreendido pelos outros. E então, voltando agora ao conto, né, para aplicar essas teorias um pouco, a gente pode começar vendo que o conto parece bastante interessante para uma interpretação jardiana já desde o título, né, que contém imitação, a imitação da rosa. Do René Girard, a questão da imitação é central, né, então já nos traz um primeiro interesse aí. A gente pode ver que a Laura, que é a protagonista, né, essa dona de casa, bastante apagada, assim, ela tem alguns modelos miméticos, alguns bastante claros, né, que não podem não parecer no primeiro momento um modelo mimético no sentido estrito, já que ela não deseja propriamente ter o que eles têm ou ser o que eles são, mas eles se colocam bem claramente no sonho, no conto, como os modelos para o desejo dela, que ela procura intencionalmente se adaptar ao que eles querem dela. Ela pretende sempre seguir, atender as expectativas dos outros, ela rejeita bastante a ideia de surpreender os outros, seja no que for, e, portanto, é o desejo do outro que determina aquilo que ela quer. E ela, um pouco mais amplo que isso, né, também a gente pode considerar que tem outro lado da mediação externa, né, que vem de um discurso mais amplo na sociedade. Ela se adapta bastante diretamente a um modelo feminino ultrapassado, a gente pode dizer, né, que era muito forte na época dela, mas que já começava a ser bastante questionado, ter no conto mesmo há indícios disso, né, que é essa mulher que se preocupa exclusivamente com o cuidado da casa, não trabalha, e tudo na vida dela gira em torno disso, ela não tem nenhuma perspectiva mais ampla. E, digamos assim,
ela não vive esse modelo do pior, embora seja um modelo limitante, ela não vive isso da pior maneira possível, né? A gente vê que a relação dela com o marido é uma relação íntima, de verdade, eles têm uma vida sexual também, né? Não é aquela coisa completamente apagada, né? Mas mesmo dentro de uma relação que não seja tudo que tem de pior nesse modelo feminino, é um modelo bastante limitador e que não basta para satisfazer a Laura, embora ela não se dê conta disso por completo. E a gente poderia dizer que esses objetos de interesse dela, né, os objetos de desejo ligados ao cuidado da casa, ao cuidado do marido, eles não contêm uma parcela suficiente do real para dar para tornar a vida dela algo realmente significativo. E tem muitos modos como isso aparece no conto, né? Outro ponto também que indica a insatisfação dela com essa vida é o fato de que ela não consegue ter filhos, né? O que seria uma das características principais desse modelo feminino da época e que, portanto, priva ela de valor. Então, nesse ponto, haveria uma consciência de uma insatisfação, algo que falta, né? Mas que eu acredito que aponta, na verdade fica muito claro no ponto, né? Que mesmo essa falta concreta aponta para algo muito maior, né? Também não seria simplesmente ser mãe que traria um sentido mais intenso para a vida dela. E a gente pode ver também no conto que ela, apesar de não ter grande consciência disso, ela intui a possibilidade de algo mais significativo, mais intenso, desde a infância, né? Desde a sua formação escolar, pelo menos. Ela o conto, acompanhando também, né, as lembranças dela, os devaneios dela, nos indica que ela estudou numa escola religiosa de freiras e aí vai entrar de novo o René Girard de um modo interessante. Ela teve que ler o livro A Imitação de Cristo, né, que é um livro religioso muito famoso, e que propõe explicitamente Cristo como um modelo que o ser humano deve imitar. E ao ler esse livro, ela lê com bastante empenho, né, com ardor de bufa, como diz o conto, que traria a ideia de que seria uma leitura em que ela não compreende de fato, mas em que ela tem um grande envolvimento emocional, né? Mas ela fica assustada. Ela diz assim que para ela parece que quem imitasse Cristo estaria perdido na luz, mas perdido. Então a gente vê que essa questão do perdido na luz, né, já parece ser uma primeira intuição desse estado que levou ela à internação, né, que é descrito como um estado luminoso, e que portanto está ligado a uma transcendência até explicitamente religiosa no caso, e que ela não consegue viver no cotidiano. Para ela seria algo que afasta do mundo, seria uma perdição. E aí o interessante e a gente pode associar isso, portanto, com o real lacaniano, né? Com essa dimensão sem forma que, se não for trazida para o plano do simbólico, também leva o indivíduo a sair do mundo. E aí o que interessa do ponto de vista girardiano é que essa intuição de algo que é sem forma, transcendente, não vem do nada, né? Vem pela percepção de um modelo, no caso explicitamente indicado como alguém a ser imitado. Nesse primeiro momento da infância, né, ou do período escolar, ela consegue simplesmente evitar isso que ela vê como uma tentação, inclusive, é um termo que o conto emprega, e segue com a sua vida. E já no momento da internação nós não temos informações se houve algo que disparou esse estado, algum modelo que ela teria
seguido. Mas, por outro lado, nesse segundo momento, que na verdade vai ser o foco principal do conto, né? O que acaba atuando como um modelo similar ao que Cristo foi para ela, apontando para essa realidade transcendente mais significativa, são as rosas. Né? Essas pequenas rosas que ela comprou sem muita atenção numa feira, mas que nesse momento, quando ela já está arrumada para sair e está descansando, ela de repente repara com mais atenção nessas rosas e fica encantada pela beleza delas. Elas parecem mas tão belas para ela que de novo trazem essa ideia de algo que vai além, algo que sai desse cotidiano dela um tanto apagado, e que num primeiro momento ela encontra um grande prazer nisso, mas depois ela fica assustada de novo. Ela, ou pelo menos nesse primeiro momento, acaba sendo algo que não condiz com os padrões, com as ideias conscientes dela. Ela pensa assim, que algo belo é algo não é algo para se ter, ou muito menos para se ser, mas para se dar. Então ela decide, nesse momento que vem a primeira ideia de dar as rosas para a amiga Carlota. E aí a gente já pode ver nessa frase, né, que eu citei, que essa doação tem muito de negativo, no sentido de uma autolimitação muito grande, né, uma negação das suas potencialidades, né, das suas possibilidades de beleza, de transcendência, de intensidade na vida. Mas, por outro lado, não é a pior reação possível, porque nesse primeiro momento, quando ela se decide a dar as flores, não é algo, um sacrifício para ela no sentido de algo doloroso, é algo que traz alegria para ela. Ela pensa em que ela fantasia, né, imagina a surpresa que isso vai causar na Carlota e o prazer que ela vai ter com as flores tão bonitas, né, e se sente valorizada por isso. Então seria, de certa forma, um modo de pegar esse real transcendente, com o qual ela geralmente não consegue lidar no dia a dia, e trazer para essa vida cotidiana, né? Trazer para o simbólico, trazer para as relações dela. Seria pegar essa dimensão transcendente e fazer com que algo dela tornasse a sua vida concreta, suas relações mais positivas, mais belas. Mas depois ela hesita de novo, ela quer de novo manter as rosas só para si, e aí sim isso acaba virando uma alternativa dolorosa. Ela se sente obrigada a dar as rosas, já que ela teve essa ideia, se sente culpada pela ideia de manter as rosas, e por outro lado sempre nesse desejo muito intenso de ter as rosas. E as rosas, né, elas são também elas apontam de novo para essa dimensão transcendente por vários caminhos, né? Pela descrição dela, da impassibilidade dela, elas são rosas quase brancas, né? Que traz de novo essa ideia de luminosidade, né? O aspecto cromático no conto é bastante interessante. A Laura sempre procura cores neutras, ela usa marrom, ela tem uma frase muito engraçada também, né? Uma passagem que ela diz que ela acha escandaloso, né? Uma esposa nunca deveria ser loira ou ter cabelos negros, né? Devia sempre ter cabelos castanhos. Então sempre essa ideia da neutralidade cromática, né? Que a rosa se afasta um pouco disso. Mas aí a gente vê que a rosa, embora ela aponte para essa transcendência, né? Esse estado que é visto como um estado inumano, que a Laura também associa com Marte, né? Ela pensa que nesse período em que ela teve internada, ela era um marciano, né? Que não conseguia compreender o ser humano, ter as emoções humanas. A rosa ela indica isso, mas ela também mostra algo mais complexo, uma possibilidade de integração disso. Que
A gente pode ver, por exemplo, já nesse aspecto cromático, né? Porque elas são quase brancas, mas não são brancas, né? Elas são de um rosa claro, mas o rosa justamente significa trazer algo do vermelho, que seria essa cor forte, intensa, né? Associada com a paixão, que é, talvez, até apesar do nome, né? Uma imagem primeira que nos vem ao pensar em uma rosa seja a ideia de uma rosa vermelha, para muita gente, pelo menos. E na tradição literária, na tradição cultural do Ocidente, a rosa tem um simbolismo muito complexo também. Um simbolismo ligado, por exemplo, à sexualidade através da virgindade. A rosa representa a flor, né, mas a rosa também, muitas vezes de modo mais específico, representa a virgindade, e isso pode se dar de modos muito diversos. Pode ser a virgindade simplesmente como uma ideia de pureza valorizada, né, uma certa não sexualidade, digamos assim, né, vista como algo positivo, mas pode ser também a virgindade como um objeto de desejo, né, algo que um homem deveria tomar, né, daí vem até a expressão deflorar, que muitas vezes também se dá num contexto muito conflituoso e tal. E pode também ser a virgindade como algo visto como positivo, a virgindade, que deve ser ativamente defendido dessa investida amorosa, dessa investida sexual. Né, o que estaria, por exemplo, no romance medieval, o romance da rosa, justamente, né, que é um romance alegórico em que a rosa representa a pureza, que tem que ser defendida das investidas do pecado. E aí entraria a ideia, então, de uma negação direta da sexualidade, né? Não simplesmente uma não sexualidade. O desejo sexual está posto e negado aí, o que pode também se dar de um modo mais ou menos integrado, né? Bastante complexo. E aí a gente pode... E também o modo como as rosas são descritas no conto trazem um pouco dessa ideia do sexual, porque o texto diz mais ou menos assim, que as rosas, elas teriam trepado afoitamente umas sobre as outras e agora estavam em repouso, né? O que traz bastante sutilmente, mas traz uma ideia do ato sexual e tudo. E até eu acho que é bom eu mencionar aqui, né, que esse ponto, como também a questão das cores, eu pego bastante a partir das aulas da professora Judith Rosenbaum e também da professora Belinda Mendelbaum, para as quais, na verdade, inicialmente eu redigi essa análise do conto para um curso de pós-graduação que elas ministraram na FEFELESH. E então foi da professora Judith em particular que eu trouxe esse aspecto, né? Mas tem toda essa outra tradição da rosa, né? Que já foi algo mais que eu mesmo trouxe, né? E um outro aspecto também da rosa, né? Do simbolismo da rosa na tradição é a associação dela com Maria, Nossa Senhora, né? Da tradição bíblica, da tradição cristã, que também pode parecer um pouco arbitrário trazer isso para o conto, que nem menciona Maria, mas eu acho que é algo significativo se a gente pensar que as rosas estão explicitamente no conto assumindo uma posição paralela de Jesus. Inicialmente, no passado, Jesus foi um modelo que apontou para ela essa dimensão transcendente, e agora são as rosas. E então as rosas, elas estão representando também de certa maneira essa dimensão divina feminina, né, paralela à de Jesus. Maria, na tradição católica, é quase uma contrapartida feminina de Jesus, e ela está extremamente ligada à rosa na tradição, né? Daí vem inclusive o nome Rosário, do qual cada ponta seria uma rosa de Maria. E ela também é um símbolo ambivalente, porque ela traz essa ideia de, na Bíblia, né, muitas pessoas poderiam ver até como uma representação ruim do feminino, né, que traz a ideia de silêncio, de aceitação, tudo.
mas ela também, na tradição posterior principalmente, ela ficou bastante associada com uma ideia de realeza, de majestade, bastante associada também aos astros, né, que aí traz um pouquinho da ideia de Marte, né, ao transcendente. E na verdade a interpretação mais correta do símbolo que é Maria no cristianismo, no catolicismo em particular, seria uma ideia de integração entre essas dimensões imanente e transcendente, entre a vida cotidiana, a vida concreta e essa dimensão do divino. Porque Maria, ela representa a aceitação, mas a aceitação livre da, digamos, da inspiração divina, né, desse poder divino que vem fecundar o mundo concreto e trazer algo de positivo para ele. Então a rosa, né, ela não é simplesmente uma alegoria dessas questões, né, que não estão aí, poderiam inclusive estar bastante afastadas das intenções da Clarice, mas ela em si, pela toda a descrição dela, tudo que ela representa no conto em si, ela traz essas ideias, ela aponta muito diretamente para essa transcendência, mas traz essa ideia de que a transcendência estaria encarnada nela, seria algo concreto. Mas a Laura não consegue lidar com essa ideia de integração dos dois polos. Para ela são realmente duas dimensões separadas e que ela se sente dividida entre as duas. E essa divisão traz um sofrimento para ela. Então ela acaba, a sensação, né, a ideia de dever acaba prevalecendo. Ela decide que vai dar as rosas da final para a amiga, mas agora sem nenhum prazer, é simplesmente uma renúncia para ela. E, portanto, ela estaria optando por esse plano cotidiano insuficiente, né? Esse plano que não tem realmente a capacidade de ter um significado maior para ela. Mas ela não consegue ficar, depois dessa experiência estética tão intensa com as rosas, ela não consegue simplesmente voltar para esse plano cotidiano. Ela sente as rosas em si e o conto diz que ela imita sem esforço as rosas e acaba retornando a esse estado que ela tanto temia, esse estado luminoso, impassível. E o conto acaba com ela consciente disso, né, em certa medida. O marido dela chegando a casa e se dando conta disso enquanto ela sente piedade por ele, mas já está afastada, distante. Então, uma questão que muitas vezes colocam, acho de uma forma um pouco equivocada no conto, é a ideia de que a gente não poderia ter nenhuma forma de crítica a esse estado luminoso dela, né? Nós deveríamos vê-lo simplesmente como uma alternativa que faz ela transcender essa condição feminina redutora da época, né? Esse cotidiano que muitos veem como opressor e tal, e que realmente tem essas dimensões opressoras, limitadoras. Mas esse estado a gente vê que ele é sim problemático para ela, porque ela não consegue ter uma vida concreta nesse estado, né? Não é como se ela tivesse em algum contexto que ela pudesse viver isso como uma experiência mística sustentável, digamos. E independentemente da ideia de patologizar ou não essa condição, né, ela é patologizada pelo meio ao redor dela, então ela vai sofrer consequências disso e ainda que não houvesse essa dimensão psiquiátrica, né, a própria condição afasta ela das relações dela, da convivência com aqueles que ela realmente ama, não é uma simples imposição, uma simples fachada. E por isso o conto acaba tendo uma dimensão trágica nesse sentido, né? Porque independentemente de ver esse estado luminoso como algo melhor ou não do que a vida cotidiana dela, o conto aponta para a possibilidade de uma integração disso que se perde. A Laura não consegue ver essa integração. Por isso ela perde a chance de ter uma vida realmente concreta, uma vida no mundo que esteja matizada, esteja inspirada por esse
por essa dimensão de beleza, de maior significado, maior intensidade. E então é essa a apresentação que eu faço aqui.